Amém, irmãos? Paz a todos. Amém, irmãos? Irmãos, assim que a apóstola Janaína ela ministrou o arrebatamento em mim, o Senhor ele me levou. Em primeiro lugar, irmãos, apareceram os anjos do Senhor, e ali eu fui testando, os anjos, para saber se era da parte do Senhor. E ali os anjos eles foram confirmando que eles criam no Senhor e etc. E aí nesse momento, irmãos, eu estendi as minhas mãos, como toda vez eu faço. E nesse momento o anjo ele disse assim: calma, que dessa vez você vai em uma aventura. E nesse momento, irmãos, chegava um outro anjo voando, um anjo muito bonito, reluzente, diferenciado daqueles que estavam aqui. E aí o anjo dizia assim: sobe nas minhas asas. E eu subia nas asas daquele anjo, e a gente ia embora, irmãos, passando desse céu, esse primeiro céu. E a gente ia embora, irmãos. Chegava lá no alto, irmãos, aparecia uma luz muito grande, como se fosse uma bola. A gente entrava dentro daquela bola, e era um acesso até o céu. Quando a gente chegava lá, irmãos, o Senhor ele dizia bem assim: eu vou te mostrar algumas coisas. E aí, irmãos, é aquela situação. Deus, ele é o dono da ciência. E Deus, ele começava, irmãos, a me revelar, a me mostrar a vida de algumas pessoas. Eu via pessoas orando dentro dos seus quartos, pessoas orando, e Deus, ele me mostrava, ele ouvindo a oração das pessoas, diversas pessoas. E o Senhor me mostrava toda aquela cena, e ele dizia assim: nessa madrugada eu quero tratar algo específico sobre duas coisas que eu já tenho revelado, principalmente para o meu servo, o apóstolo Juscelino. Ele dizia assim: quero te mostrar sobre as coisas que são consagrado a demônios e coisas que são apresentado a demônios. Irmãos, entenda bem, Deus ele tem suas formas de falar. O Senhor ele me dizia o seguinte: o que é consagrado a demônios? Tudo aquilo que as pessoas fazem um ritual. E eu via, irmãos, diversas empresas no mundo inteiro, eu não vou citar nome, mas, irmãos, desde um sabonete até um alimento, um sabonete, um creme dental, roupas e etc. Eu via essas pessoas consagrando. E aí, irmãos, eu via empresários em terreiros de umbandas, e ali eles estavam fazendo rituais. Eu via pessoas mascaradas com máscaras de palhaço e diversas coisas muito assim bizarras e estranhas. E ali o anjo do Senhor ele dizia o seguinte: que aquelas pessoas estavam consagrando as suas coisas, as suas empresas, os seus negócios, os seus produtos para venderem, para ter riqueza e para ter dinheiro. E aí o Senhor dizia assim: essa é a etapa de eles estarem consagrando a demônios. E eu dizia assim: Senhor, e a parte de apresentar? Aí o Senhor dizia isso aqui: irmãos, tem muitas pessoas que estão apresentando coisas a mim, ao Todo-Poderoso, mas estão apresentando de uma forma errada. Exemplo, a adoração, o louvor e a oração. Estão fazendo de qualquer jeito. Aí o Senhor, irmãos, ele voltava a dizer aquilo que ele começou. Agora essa é a parte de apresentar a demônios. É quando já está todo o processo ali feito, já está consagrado direitinho, e aí eles vão apresentar Satanás. E aí o Senhor ele falava bem assim: às vezes o Lúcifer, o próprio Satanás, ele até rejeita oferendas. Aí o Senhor diz assim: imagine eu. Ele falava dessa forma. O próprio Satanás, às vezes, ele rejeita oferendas. Então começa consagrando roupas de marcas. Aí o Senhor ele me levava em uma visão, pessoas andando na rua com vestimentos, e eu via aquelas calças, irmãos, tanto de mulheres como de homens, que tinha aquelas caras de caveira. Tem até cordão com isso. E eu vi aqueles emblemas aqui na calça jeans, calça de mulher, calça de homem. Aí o Senhor falava: isso são portais. Aí
Aí o Senhor me levava, irmãos, dentro desse arrebatamento, em uma visão na terra, as pessoas andando na terra, né, com roupas, aqueles bichinhos de caveira e etc. Aí o Senhor falava bem assim: às vezes tem empresários que vão consagrar essas coisas a Lúcifer, e às vezes o próprio Satanás não aceita. Por que não aceita? Porque ele quer que seja feito de uma forma correta para ele, porque se não sair como ele quer, ele rejeita. E aí ele explicava essa forma de consagração. A última etapa, o anjo do Senhor falava, irmãos, que é o ato de apresentar. Quando chega ali e apresenta, e eu via os demônios consumindo, eu via eles recebendo, irmãos, as roupas, eu via eles recebendo os alimentos. Irmãos, eu vi tanta coisa bizarra. E ali no inferno, irmãos, o Senhor ele me levava em um lugar e eu via que estava escrita uma palavra no umbral de uma porta, e estava escrito assim: o abismo da luxúria. E eu dizia: Senhor, por que o abismo da luxúria? Aí o Senhor falava bem assim: aqui dentro desse abismo muitas coisas são arquitetadas, principalmente a modernidade, a moda de hoje em dia. Irmãos, ali eu via, irmãos, como se fossem máquinas, e naquelas máquinas eu via linhas de costura, e o Senhor falava: primeiro é arquitetado aqui dentro do inferno uma ideia, um projeto, e aí o diabo ele pega e semeia no coração daquela pessoa que vai criar algo aqui nessa terra. E ali, irmãos, eu via pessoas, escute bem, eu via pessoas dentro de gaiolas, em uma parte subterrânea daquele galpão. Eu via pessoas de cabeça para baixo, presa lá naquele lugar. Eu disse: Senhor, esse lugar, o Senhor está dizendo que esses empresários que estão aqui no inferno. E ele dizia assim: mas nem só isso. E ele falava bem assim: aqui está também nesse lugar, dentro desse lugar de abismo da luxúria, aquelas pessoas que estão dentro da minha casa, mas que na hora da Santa Ceia está ceando de qualquer jeito. O Senhor falava assim mesmo, irmão. O Senhor dizia a respeito, irmãos, de a gente zelar no momento da Santa Ceia. O Senhor ele começava a me dar uma aula a respeito de Santa Ceia, que na hora da Santa Ceia, irmãos, todo mundo tem que ficar em silêncio. É uma comunhão específica entre nós e o Senhor. E eu via, irmãos, as pessoas dentro das igrejas, naquela visão. O anjo do Senhor ele me levava, irmãos, a um passeio rapidamente, e eu entrava dentro das igrejas e eu via as pessoas, irmãos, sabe assim, com a cabeça curvada, mas de olhos abertos, não orava, irmãos. E o Senhor falava: eu não estou aceitando a Santa Ceia. E aí, irmãos, eu via as pessoas, depois que elas ceavam, irmãos, elas já estavam jogando conversa fora, sabe, uma coisa banal, irmãos. E o Senhor dizia: ordem e decência. Ele falava isso, irmãos, e ele dizia assim, irmãos, pra gente aqui dentro da igreja, pra gente comprar cadeira. Amém, apóstolo? O Senhor falava isso: diga para os meus servos comprar cadeira, porque eu quero ordem e decência dentro da minha casa. Eu quero as pessoas, todo mundo sentado no seu lugar. E ele terminava, irmão, dizendo bem assim: é tempo de decisão. Essa foi a minha experiência, irmãos. Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos, no versículo 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém, amados irmãos? Coisas consagradas, coisas apresentadas a Satanás. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz em determinado momento, né, o apóstolo Paulo disse assim: comei de tudo que se vende no mercado. Amém, queridos? E também tem um momento, né, que o apóstolo Paulo ele fala assim, que tem coisas que devemos deixar de comer
não porque é pecado, né, mas por motivo de consciência, não a nossa, né, mas daquele que nos alertou, né, sobre aquela coisa que é consagrada. Amém, amados irmãos? No mundo hoje, né, no mundo em que a porta está cada vez mais estreita, né, onde temos que lutar não só contra as tentações, né, contra as tentações que nos cercam, o pecado que nos salta aos olhos, né, contra nós mesmos, contra o cansaço, contra às vezes a preguiça, contra tantas coisas. Ainda temos que lutar também, né, ainda temos que vigiar com coisas consagradas. Não estou falando só de alimento, né, mas também tem coisas como shampoos, né, alguns produtos, sabe, que você leva em sua casa, que levamos, né, roupas, tantas coisas, irmão, sabe, tantas coisas. Satanás, ele tem feito de tudo, né, para entrar na tua casa, na nossa casa, né, para entrar nas nossas vidas, para atribular, porque nós vivemos numa guerra, sabe, queridos, numa guerra espiritual muito forte, uma guerra espiritual muito tremenda, e a cada dia que passa, né, Satanás, ele tem vencido essa guerra, porque a igreja, muitos cristãos têm ficado desapercebidos, né? Quantas e quantas vezes não fui orar em casa de pessoas, né, que as pessoas estavam doentes há muito tempo, crianças, e lá o Senhor me revelava que tinha um objeto consagrado, e lá o Senhor mostrava algo. Às vezes era um cinto de pelúcia, às vezes era algumas estátuas em que tinha ganhado de presente, às vezes é uma foto, às vezes é uma peça de roupa, sabe, que tudo isso atrai maldição para dentro da casa dos crentes, sabe, queridos? Então o certo, né, seria quando você for ao supermercado, quando você ganhar algum presente, você imediatamente consagrar ao Senhor. O certo é você, pelo menos a cada 15 dias, ungir a tua casa, consagrar ao Senhor. O certo é você orar em todo o tempo, tudo que você for fazer, né, ou receber, né, de presente, ou fazer, tudo apresentar ao Senhor. Sabe, queridos, porque a guerra, ela é estreita, né? A porta, ela é estreita, mas a guerra, ela tem se apertado cada vez mais. Então não temos só que lutar, né, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6, né? Tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, é muita coisa para vencer, é muita guerra, sabe, irmãos? O nosso eu, sabe, muitas vezes nós temos que nos despojar do nosso eu, né? A palavra de Deus fala que despojáveis do velho homem, sabe, queridos? Então nós temos que aprender isso, a guerrear, nós temos que aprender a apresentar, a viver uma vida santa constantemente, né? Viver uma santidade constante na presença do Senhor. Amém, amados irmãos? Aleluia. Então que Deus abençoe a todos. Eu quero orar por você, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, apresenta este homem, esta mulher, Pai, esta criança, este jovem, esta adolescente que chegou até aqui ao momento da oração. Pai querido, Pai amado, eu peço, Senhor, unicamente uma coisa, Senhor, o Teu respaldo, Pai. O Teu respaldo, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, aqui, para que quando eles consagrarem algo a Ti, realmente seja consagrado, para que, Senhor, quando eles apresentarem a casa deles, seja realmente apresentados, para que tudo aquilo, Pai, que eles colocaram no coração, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, oferecendo a Ti, seja feito, seja realizado, seja ligado aqui na terra, assim como no céu, meu Pai querido, Pai amado, para que possamos viver, Senhor Deus, Pai, unicamente Te agradando, fazendo a Tua vontade, andando pelo caminho correto, Senhor. Remove, Pai, toda pedra de tropeço do nosso meio. Nos mostra, Pai, aquilo que tem atraído maldição que está dentro de nossas casas. Não mostra, meu Pai, que é aquilo, Senhor, que tem atraído, Senhor, o pecado para nossas vidas, Pai querido, Pai amado, porque muitas das vezes não conseguimos vencer as lutas, talvez por influência satânica, Pai, através de um objeto, através de algo, Senhor, que comemos, através de algo, Senhor, que nos foi dado e que foi plantado em nossas casas, Pai. Então abre os nossos olhos, abre as nossas visões, Pai querido, Pai amado, e que possamos, Senhor, como soldados de Cristo, Senhor, guerrear, vencer essa guerra, e assim, como disse o apóstolo Paulo, seguindo para o alvo. Pai, abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos, Pai, e muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro